discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí assistindo mais um programa do Olho no Lance. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a seleção brasileira, que não saiu do 0-0 contra a Argentina, e hoje a gente volta para o futebol de clubes. A gente estava falando bastante da seleção, eliminatórias. Hoje vamos voltar para o futebol de clubes, porque não tem jeito, né? Final de semana de Libertadores é sagrado. E a gente vai falar desse duelo fortíssimo pela disputa do título da Libertadores, dois bicampeões buscando o tri, o Flamengo e o Palmeiras, dois também dos maiores investimentos dentro do futebol brasileiro, vão se enfrentar nessa final lá em Montevidéu. E aí é que eu te pergunto, Rafa, para a gente começar, muito boa noite primeiramente, esse duelo é mais do que só dentro do campo valendo a Taça da Libertadores, né? É meio que um duelo entre duas das maiores potências do futebol brasileiro. É quase que, assim, lógico, com a licença da palavra, mas quase que um duelo político, né? Porque tem muita... aquela coisa desde 2018, quando os dois... o Palmeiras ganhou o título do Brasileirão, que fez aquele do cheirinho, zoando o Flamengo em frente à loja da equipe, e aí o Flamengo 2019 deu o troco, todo duelo Palmeiras e Flamengo é um duelo com bastante coisa nas entrelinhas, então o jogo já começa com muitos ingredientes, e aí para fechar tudo isso, fechando o ano aqui de 2021, os dois se enfrentando numa final de Libertadores, então é mais do que só o duelo desse sábado, né, Rafa? Boa noite, Arthur. Boa noite a você que nos assiste aí no nosso canal Olho no Lance. Arthur, interessante que você falou isso. Na verdade, eu diria nem 2018, eu iria até 2016, né? Flamengo e Palmeiras. 2015 ali, na verdade, os dois times começaram a ser um projeto, cada um a seu modo, né? De reestruturação. O Palmeiras teve um aporte financeiro por trás, o Flamengo teve que começar a andar pelas suas próprias pernas. E ali, já em 2016, eles brigaram pelo título brasileiro, boa parte do campeonato. O campeão foi o Palmeiras, o vice foi o Santos, mas, na verdade, quem brigou com o Palmeiras foi o Flamengo. Durante boa parte do campeonato brasileiro, aquele Flamengo que começava a ensaiar uma transição ali para colher os frutos, né, da sua reestruturação. O Palmeiras já tinha um certo ali aporte financeiro, já tinha sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior, 2015. O Flamengo também em 2013, mas foi bem lá no início, já num outro contexto. E aí, em 2016, brigaram o Campeonato Brasileiro, o Flamengo termina em terceiro. Detalhe, 2016 é que começa essa história de cheirinho, né? Começou com o torcedor do Flamengo, criou aquele bordão, aquela coisa toda, a campanha de cheirinho, ficou. Só que depois o Flamengo perde, aquilo vira algo negativo, né? Que o Flamengo perde. Tem até uma imagem no telão do Maracanã no final de 2016. Você aí, torcedor, não fique preocupado. 2017, cheirinho vai vir mais forte ainda. É uma conotação positiva. E acabou dando desgraça total. 2017, dois times não tem uma briga direta entre os dois, mas o Flamengo acaba sendo vice duas vezes, o que acaba transformando essa coisa do cheirinho numa coisa negativa. E aí, 2018, sim, né, que vira algo mais direto. Mais uma vez, esses times brigam pelo título brasileiro 2018. O Flamengo briga mais forte, vem mais forte em 2018, mas perde força no meio da caminhada, né, quando sai Vinícius Júnior, tem o desgaste do Barbieri, e o Palmeiras com o Filipão conseguiu ali passar à frente. Aí tem aquela provocação do cheirinho, né, final no aeroporto, 2018. E aí, 2019, o Flamengo vem com tudo, entra uma nova diretoria, o Flamengo contrata vários jogadores, aí vem a Era Jesus, que o Flamengo destrói todos os recordes, passa por cima. O Palmeiras ainda tenta lutar por alguma coisa, não consegue. Brigaram pelo título em 2019. Não sei nem se teve pode-se dizer que houve briga, né? Mas o Palmeiras ele ficou na briga. No final das contas, foi o inverso de 2016. O Palmeiras ficou em terceiro, o Flamengo foi campeão. E aí, agora, 2020, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Flamengo do Brasileiro. E 2021, enfim, esses dois projetos, enfim, se encontram na final da Copa Libertadores da América, que é o principal torneio
do nosso continente. Flamengo campeão em 2019, Palmeiras campeão em 2020, e eles vêm para esse tirateima agora em 2021. Já se enfrentaram, né? Um grande jogo aí na Supercopa do Brasil em 2021, um grande jogo aí que o Flamengo se sagrou campeão nos pênaltis aí, com o Diego Alves ali salvando no final. Então, é como você disse, são as duas maiores forças do nosso futebol nos últimos anos, agora está o Atlético Mineiro, mas os projetos mais consistentes foram de Flamengo e Palmeiras. E tem tudo para ser um grande embate a essa decisão, Arthur. Como você disse, né? São projetos de reestruturação que levaram a sério, né? Realmente deram alguns passos atrás quando necessário e construíram isso que hoje está acontecendo, dos dois estarem disputando títulos frequentemente. Isso tudo foi todo um processo realmente, né? Mesmo que talvez o Palmeiras com um aporte financeiro por trás, mas fazendo as coisas talvez da maneira correta, administrativamente falando, né? Como você citou, essas duas equipes já protagonizaram duelos decisivos, como foi o caso da Supercopa, por exemplo. E aí eu queria te perguntar, Rafa, a gente falou um pouco sobre o ambiente extracampo, né? Esse lado mais político da decisão, né? A imagem das duas equipes e tudo que envolve o ambiente dessa final, né? Digamos assim. E agora eu queria te perguntar dentro do campo, o que é que a gente pode esperar para essa partida? A gente viu, por exemplo, o Palmeiras com o Abel Ferreira, é lógico, a gente já até comentou sobre isso aqui no programa, que muita gente, é retranqueiro, se defende muito, mas que na verdade conta com um sistema defensivo muito sólido, que sabe contra-atacar muito bem, consegue criar quando necessário, é uma equipe que o Abel Ferreira está comandando há mais tempo, talvez chega para essa final mais preparada, e assim... O que é que você acha? O que a gente pode esperar? É lógico que uma final de Libertadores envolve muito mais coisas do que só uma equipe que vai atacar, uma que vai se defender, ou uma equipe mais entrosada do que a outra. Tudo pode acontecer e a gente sabe que realmente dentro dos 90 minutos que envolvem essa final, muita coisa pode acontecer. Mas olhando de fora, o que você espera mais ou menos para essa partida, Rafa? Arthur, lembrando bem, eu falei desse jogo da Supercopa do Brasil. A gente fala tanto que o Palmeiras é um time que joga mais atrás, tem características mais defensivas, mas nesse jogo o Palmeiras até teve um certo domínio, boa parte do jogo contra o Flamengo. Tomou ali um meio campo, teve mais vantagem, não sei se de repente por causa do calor, pesou a parte física, mas o Palmeiras teve um certo volume de jogo muito bom nesse jogo, mostrou um futebol muito bom, o que, se tratando do time do Abel, é até um pouco raridade. O Palmeiras jogou bonito esse jogo, foi um jogo bom do Palmeiras. Que abriu o placar com o golaço do Rafael Veiga na época, aí o Flamengo virou o jogo, o Flamengo tem os destaques individuais, e no segundo tempo, acho que o Flamengo se fechou muito, o Palmeiras conseguiu um empate no gol de pênalti, e aí nos pênaltis o Flamengo foi campeão. Mas a sensação que eu tenho é aquela coisa, individualmente, e falando, e com capacidade de material humano, o Flamengo é mais time que o Palmeiras. Isso, para mim, é algo indiscutível. O Flamengo completo, digo Flamengo completo, digamos que hoje em dia é meio perigoso. O jogador do Flamengo sente se respirar um ar mais pesado. Se sentir um ar mais pesado, o cara vai sentir a coxa e vai sair no aquecimento. E aí é um problema. Por exemplo, você tem um azar Rodrigo Caio e Davi Luiz. Se saem dos dois, já entra um Gustavo Henrique com o Léo Pereira, já de sinal de alerta. Já viram um time, a coisa já fica igualada ali. O Flamengo é um time que joga muito para frente, não tem tanta preocupação na defesa. Então, esse problema na situação defensiva do Flamengo pode acabar virando problema. E acredito que a estratégia do Palmeiras deva ser montada em cima disso. O Palmeiras deve jogar ali com o Felipe Melo mais recuado, de repente com o terceiro zagueiro, jogar o Zé Rafael ali no meio campo e apostar no Dudu e o Rony como dois jogadores ali para puxar o contra-ataque. De repente fazer uma fase defensiva ali com 3 zagueiros, ali, fechar um meio campo mais robusto e deixar Rony e Dudu ali para jogadas de ataque, de repente contra-ataque. Já o Flamengo, se vier completo, na minha opinião, o Flamengo é favorito. Vai jogar o seu futebol ofensivo, vai tentar imprimir seu jogo, volume de jogo, mas os jogadores têm que estar bem. A gente não sabe como é que vem o Flamengo. E a grande preocupação em relação ao Flamengo é essa parte justamente defensiva. O Flamengo estar no ataque
perder essa bola, a recomposição, como é que vai ser esse comportamento? Davi Luiz e Rodrigo Caio jogaram poucos jogos juntos. Tem o Felipe Luiz, que é um baita lateral, um dos jogadores que mais desarmaram nessa Libertadores. E tem um lado direito com o Isla, que tem sido um problema nesse time do Flamengo. Então, a criptonita do Flamengo é essa defesa. De repente, esse contra-ataque. O Flamengo não tem aquele jogador de pegada ali no meio de campo. E acho que isso até, de certa forma, prejudicaria o time numa fase ofensiva. O Flamengo hoje é um time que, desde 2019, que tem aquela base, joga desta forma. E, de certa forma, meio que cria uma memória do jogador nessa forma de jogar, independente do técnico que treine. E, principalmente, o Flamengo tem jogadores na frente que tem um poder de decisão, tem a qualidade técnica muito boa e tem a estrela. É questão da estrela, né? Que é o quê? É Gabigol, é Bruno Henrique, é Arrascaeta. São 3 jogadores que podem estar num péssimo momento durante o jogo, mas em 1 ou 2 minutos eles podem decidir uma partida, mesmo com o time de repente jogando mal. Então, eu acredito que a partida deva ocorrer desta forma. Mas eu sigo sinal de alerta para uma coisa, Arthur. O psicológico pode ser algo fundamental nessa final e que muitos jogadores, times do futebol brasileiro acabam deixando de lado num jogo como esse. A psicologia vai ter que ser algo muito abordado nessa final. Por quê? Eu digo que eu vou dar um exemplo aqui. Flamengo e Atlético Paranaense, aquele jogo que eu falei que o Flamengo era favorito contra o Atlético Paranaense. O Flamengo tomou um gol no início do jogo, o time se desestabilizou completamente. O Atlético Paranaense toda hora conseguiu contra-ataque, saía na cara do gol do Flamengo e soube aproveitar. E aí, é nessas coisas que o Flamengo tem que se ligar. Não pode perder a psicologia, não pode perder o controle do jogo e o nervosismo. É uma final de campeonato, é uma final de Copa Libertadores. Pode ocorrer? Pode ocorrer, mas o Flamengo tem jogadores experientes para isso. Em relação ao Palmeiras, falando da psicologia, o Palmeiras não venceu o Flamengo nos últimos tempos. O Palmeiras tem muita dificuldade de vencer o Flamengo. E isso pode pesar nessa hora também. Entendeu? Pode pesar, o Palmeiras pode sentir. E aí é algo que se tem que pensar, tem que os dois times trabalhar. Porque todo detalhe pode ser importante nesse jogo. Pode ser o detalhe físico, detalhe técnico, psicológico, da torcida também, que até o que me consta, parece que a torcida do Flamengo vai estar em maior número, Montevidéu. Então são muitas nuances. Aí pode ter uma atitude do treinador que pode tirar um jogador, pode colocar outro. Você imagina a situação no sábado. O Flamengo está ganhando, digamos, de 1-0. Renato Gaúcho começa a empilhar defensor, vai chamar o Palmeiras para ataque. O Palmeiras pode fazer um gol. Pode acontecer o contrário também, o Palmeiras está ganhando. O Flamengo empilha, atacante, chama o Flamengo para cima. São nuances. Às vezes um técnico pode fazer uma escolha boa, uma escolha errada e pode decidir o jogo. E aí eu acredito que deva ser dessa forma. Acho que o fator psicológico tem que se chamar muita atenção para essa partida. Bom, você citou agora, né, o fator psicológico. Se a gente for colocar o exemplo do Palmeiras, eu acho que a equipe foi muito bem testada nesse sentido, né? Principalmente nas semifinais, quando o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, até chegaram a montar um GIF fazer um GIF do momento do Abel Ferreira em que a equipe toma aquele primeiro gol contra o Atlético, que dava vaga para a final para os mineiros, e aí o Palmeiras toma o gol e imediatamente o Abel Ferreira na área técnica, ele começa a apontar para a cabeça, né? Ele vai gritando os jogadores, vai apontando para a cabeça, né? Para falar para eles terem calma. Ele fala para ter calma e usar a cabeça. Porque o time jogando fora de casa, toma 1-0 do Atlético Mineiro, que, tem Hulk, tem Diego Costa, tem Vargas, Keno, Sacha, Jair, Natan, Zarate, Nacho. Então, assim, é uma equipe fantástica. E você toma 1-0 fora de casa, num Mineirão, que tava com gente pra caramba, muito torcedor. E a equipe do Palmeiras conseguiu, realmente, aquilo o Abel Ferreira, ele com certeza saiu muito feliz pelo aspecto psicológico, porque ele aponta ali para a cabeça naquele momento, e a equipe do Palmeiras se mantém muito bem até o fim e busca o empate e, consequentemente, a classificação para a final. Então, acho que talvez, você citou, por exemplo, o caso negativo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que talvez poderia ter lidado melhor com a situação, quando toma aquele gol, a equipe parece que se desestabilizou, dá para ver, né, pelas ações que os jogadores, tanto individuais quanto coletivamente, ações que talvez não estão encaixando da maneira que precisam encaixar, você percebe que a equipe não está bem psicologicamente.
Então aí a gente vê que, por exemplo, o Palmeiras, se a gente fosse pegar os exemplos psicológicos que as equipes mostraram, acho que talvez o Palmeiras sairia com um ponto à frente, né? Com certeza, o Palmeiras sairia à frente. Mas é aquela coisa, cada jogo é um jogo. Como é que vem os dois times nas últimas partidas? O Flamengo vem de uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. É engraçado que, por exemplo, a época da semifinal, o Palmeiras não estava bem. E o Flamengo estava bem. O Palmeiras passou com 2 empates. Nesse jogo, inclusive, com o Atlético Mineiro, o Palmeiras reverteu, né, a situação psicológica. Jogou para o Atlético Mineiro. O Atlético contigo aí. O Atlético não soube lidar e o jogo acabou, o Palmeiras passou para a final. O Flamengo estava bem, o Palmeiras estava mal. Aí, nesse meio do caminho, o Flamengo entrou num tobogã que caiu muito e o Palmeiras subiu, emplacou ali algumas vitórias. E agora o Flamengo emplaca de novo algumas vitórias. Tá certo, empatou com o Grêmio, né? Teve um certo desgaste ali. O Palmeiras também reserva, fez um jogo muito digno com o Atlético Mineiro, empatou. E aí eu acho que ambos os times chegam nessa decisão ali, uma moral legal. Legal, os dois vão se concentrar bem para essa final de sábado. E é isso aí. Acredito que o Flamengo, talvez, com essa chegada dos jogadores que estavam lesionados, ganhou a moral. Não só técnica, mas pela presença. Você olha para um banco ali, você está no vestiário, você vê uma Arrascaeta ali na presença, você vê o Gabigol, você vê o Bruno Henrique, você vê que o time, caramba, o time tá bom, o time tá legal, eu acho que hoje dá. O Palmeiras é aquele time ali. Vai ter a estratégia, o Abel tem estudado o Flamengo esse tempo todo, não é a primeira vez, o Abel já conhece o time do Flamengo há muito tempo, já vem jogando contra o Flamengo há muito tempo, conhece as qualidades e, acima de tudo, conhece as potencialidades do seu time e vai tentar explorar isso no jogo de sábado. Rafa, bom, estamos aqui fazendo a prévia, a gente citou fator extracampo, tática, psicológica, mas quero saber agora, para a gente encerrar, qual é que é o palpite para esse jogo de sábado? Vamos ver. Vai de Flamengo ou vai de Palmeiras? Olha, Arthur, não vou ficar em cima do muro, não. Eu apostaria, se eu fosse apostar num time, eu apostaria no Flamengo. Pelos motivos que eu elenquei aqui, o Flamengo é um time que tem uma base já montada desde 2019. O Flamengo é um futebol ofensivo. O Flamengo, em campo, traduz o futebol. Esquece Flamengo e Palmeiras. Coloca os dois times de cada lado. Os dois elencos de cada lado. Futebol praticado pelo Flamengo. Acredito que todo torcedor de futebol vai se sentir muito mais à vontade, vai ter muito mais prazer de ver um Flamengo jogando do que um Palmeiras jogando, do que o elenco do Palmeiras jogando. Então, eu, como amante do futebol, o futebol que eu gosto de ver, que eu acho que todo amante de futebol gosta de assistir, eu preferi o Flamengo ganhando esse jogo. Eu acredito que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo tem um futebol mais vistoso. Olha o gol que o Flamengo fez contra o Internacional, aquele lance do Andrés. É muito difícil, você não vê o Palmeiras fazer aquele tipo de gol. O Palmeiras já é uma outra visão, já é uma outra forma. Não quer dizer que seja menos vencedor que o Flamengo, menos capaz, mas é uma outra forma. Mas não é a forma que o torcedor, acredito, o amante de futebol gosta de assistir. Eu acredito que muitos vão torcer contra o Flamengo porque não gostam do Flamengo. Mas se você for olhar futebol por futebol, acho que muitos escolheriam o Flamengo. Eu acho que o Flamengo leva vantagem. O Flamengo vence essa final. Eu apostaria no Flamengo. Agora, se alguém começar a sentir, se alguém se lesionar, se não tiver um ou outro jogador, aí a coisa já se equipara mais e aí tem que abrir muito o olho. Mas eu aposto no Flamengo. Rafa, não é nem querer ser do contra, mas meu palpite para essa final vai no Palmeiras. Acho que a equipe do Abel Ferreira chega melhor preparada e com menos interrogações acima do conjunto, né? A equipe do Palmeiras é uma equipe que se defende muito bem, contra-ataca bem, é uma equipe que tem jogadores que podem entrar e mudar o jogo taticamente, assim como o Flamengo, mas eu acho que o Abel Ferreira, por estar mais tempo na equipe, por ser o grande treinador que ele é, acho que ele talvez tenha mais armas para essa final do que o Renato Gaúcho no momento,
como treinador do Palmeiras e o Renato Gaúcho como treinador do Flamengo. Então, acho que por conta do conjunto, né, vendo tanto as equipes taticamente quanto o treinador e tudo que envolve essa final, acho que o Palmeiras chega mais forte e leva melhor no sábado contra o Flamengo. Então, esses foram os nossos palpites, mas é claro, sintam-se à vontade para deixar o palpite de vocês aqui nos comentários, deixar os seus argumentos, se discordam, se concordam, mas independente de tudo isso, a gente queria agradecer pela audiência em mais um programa. A semana que vem a gente está de volta para falar, talvez, sobre o resultado dessa final, e aí a gente vai ver se o Rafa estava certo, se eu estava certo. Depois, a gente também trazendo aí grandes clássicos com o Rafa durante a semana, e bora que bora. A gente gostaria de agradecer pela audiência, por vocês estarem junto com a gente em mais um vídeo. Boa noite para o Rafa, também agradecer a presença no programa e os comentários. Até mais, rapaziada. Semana que vem a gente está de volta, e pelo amor de Deus, hein? Final de Libertadores, todo mundo assistindo, né? Seja para torcer pela sua equipe ou para secar o rival. Um beijo e até mais.